Graça e paz, igreja. Louvado seja o nome do nosso Deus por mais esse culto de doutrina, mais uma oportunidade que nós temos de nos assentarmos ao redor da palavra do nosso Deus, para dela aprendermos um pouco mais. De fato, irmãos, devemos lembrar que é um privilégio para poucos. Nem todos os nossos irmãos têm acesso a um material como esse, a uma oportunidade de se aprofundar na palavra do Senhor. Existem irmãos nossos espalhados sobre a face da terra que sequer têm acesso a uma Bíblia. Então, que nós possamos sim, irmãos, valorizar esse material que o nosso Deus ele tem nos disposto, né, com tanta abundância, né, irmãos? Nós temos a total liberdade para lermos a sua palavra, para pregarmos a palavra, para dela aprendermos e para nela meditarmos, irmãos. Então vamos valorizar naquilo que Deus ele tem nos concedido, né, de maneira tão abundante. E, irmãos, lembrando que nesses cultos de doutrina, desde que nós finalizamos ali o livro de Atos dos Apóstolos, nós temos estudado as 4 cartas da prisão. De maneira mais específica, nós já finalizamos a carta escrita aos Efésios, a carta escrita aos Filipenses, e agora, irmãos, nós estamos no capítulo 3 da carta escrita aos Colossenses. Se Deus permitir, na próxima semana, nós iremos, então, ler o último bloco do capítulo 3, né, para partir, então, para o capítulo final, o capítulo de número 4 dessa epístola, né? E aí, finalizando Colossenses, se Deus permitir também, nós iremos ler a epístola a Filemon. Essas 4 cartas, elas foram escritas pelo apóstolo Paulo no período em que ele estava prisioneiro ali na cidade de Roma, né, uma prisão domiciliar, sua primeira prisão. E bem, irmãos, vale lembrar que nós temos estudado, né, essas 4 cartas da prisão com o objetivo de rememorar a igreja da missão principal, que nós repetimos, né, semana após semana. E a missão principal é pregar o evangelho para toda criatura e em todos os lugares, evangelho que explicita o eterno propósito de Deus, o qual ele está cumprindo por meio de seu Filho Jesus Cristo e vem executando na igreja e através dela. Uma outra coisa que eu preciso fazer menção, irmãos, antes de partirmos para a leitura do texto de hoje, é que Colossenses e Efésios são cartas gêmeas. Eu falei isso no primeiro estudo que eu trouxe sobre a carta escrita aos Colossenses. E eu estou repetindo porque hoje nós faremos algumas comparações entre alguns trechos ali da carta escrita aos Efésios e o texto que nós vamos ler hoje da carta escrita aos Colossenses. Tá certo, irmãos? Eu espero que você esteja com a Bíblia aberta na página correta, que é o capítulo 3 ali, da carta escrita aos Colossenses. Nós vamos ler o bloco do versículo 12 até o versículo 17, tá bom, irmãos? O título desse bloco é o seguinte: as virtudes devem ser cultivadas. E nós vamos ler, a princípio, todo o bloco, depois a gente lê versículo a versículo para termos uma compreensão melhor, tá bom, irmãos? Então, do versículo 12 até o 17 do capítulo 3 da carta escrita aos Colossenses, assim nos diz a palavra do Senhor. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém, irmãos? Então aqui, Paulo ele apresenta uma série de ordenanças que eu quero chamar de ordenanças consequenciais. Por que, irmãos, ordenanças consequenciais? Porque se os irmãos prestarem atenção, né,
no versículo de número 12, Paulo ele diz, né? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Esse pois, ele poderia facilmente ser substituído por um portanto, por exemplo. E aí seria basicamente um complemento de algo que já foi dito antes, né? Vez por outra, irmãos, a gente comenta aqui que as epístolas, né, tanto a epístola aos Colossenses quanto as outras epístolas, elas são de fato cartas, né? São textos corridos. Essa divisão que nós temos de blocos, capítulos, versículos, elas são adicionadas posteriormente para facilitar a nossa compreensão. Mas quando o texto ali foi escrito no original, era um texto corrido, como uma carta que nós escreveríamos nos dias de hoje, né? Então, não são textos desconexos, irmãos. Tem toda uma lógica, né, nessa escrita de Paulo e nos demais ali autores das epístolas. E aí a gente precisa analisar, né, para compreendermos aqui o que nós estamos nos propondo a estudar hoje, precisamos compreender o que foi dito antes, o que foi dito na semana passada pela nossa irmã, a diaconisa Simone, né? Ela estudou conosco o bloco anterior, né? O bloco que nós lemos anteriormente. E basicamente, irmãos, o que nós aprendemos na semana passada foi os resultados dessa união. Que união? A união da igreja com Cristo glorificado. E a gente aprendeu que o efeito dessa união é de fato que os irmãos eles abandonem certos vícios, né? Certas práticas pecaminosas, seja em palavra ou seja em ação. Então Paulo, basicamente no bloco anterior, ele vai apresentar o que não fazer. Aqui é um contraponto. Ele vai apresentar o que nós devemos fazer. Ele vai apresentar boas qualidades que devem ser plantadas com cuidados especiais por nós os cristãos. Seria basicamente o hábito, né, dos santos, o hábito ali dos nascidos de novo, né? Seria basicamente isso. É como se Paulo dissesse, né, por causa disso, porque nós estamos unidos com Cristo glorificado, né, se cubra de algumas características. E aí nós vamos descobrir quais características são essas, né? O versículo 12, ele nos aponta isso, irmãos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. E aqui, meus irmãos, a gente já pode extrair uma primeira lição. Se somos eleitos de Deus, devemos cultivar algumas virtudes. Quais virtudes? As 5 que eu mencionei ainda agora. Afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. São essas, irmãos, as virtudes. E eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas eu enfatizei em 3, né? A bondade, a mansidão e a longanimidade. Por que eu enfatizei? Porque essas 3 virtudes, elas são também características do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, do 22 até o 23. E aí, irmãos, vem o versículo de número 13, onde Paulo diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Então, Paulo, ele dá aqui mais foco, né, às relações interpessoais dos colossenses. Ele fala sobre o perdoar e sobre o suportar, né? Não necessariamente nessa ordem, mas basicamente é sobre isso que ele fala, né? E isso é entre irmãos, igreja, né? Ele está falando aqui para irmãos, ele está falando para uma igreja, né? E Paulo, ele usa aqui, né, para dar ênfase ao seu ensino, o exemplo último, o exemplo de Cristo Jesus. E aqui, irmãos, né, com base nesse segundo versículo, nós podemos extrair uma segunda lição. A segunda lição é: se somos eleitos de Deus, devemos suportar e perdoar uns aos outros. Se Cristo nos perdoou e deu a própria vida em resgate por nós, devemos também perdoar uns aos outros enquanto irmãos em Cristo. Então essa seria a segunda lição que nós podemos extrair desse texto. E esses 2 primeiros versículos que nós lemos, né, o versículo 12 e o 13,
eles lembram bastante algo que Paulo recomendou ali para a igreja em Éfeso. Efésios capítulo 4, do versículo 1 até o 3. Paulo disse: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E aí, irmãos, nós vamos dar continuidade então a esse bloco que temos analisado com o versículo 14, que diz: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor, irmãos, ele seria basicamente o elo de uma corrente. Eu acho que os irmãos sabem, né? O que é um elo. Uma corrente é formada por elos, né? Que se complementam até formarem um todo, né? Então, se um elo ele é rompido, a corrente ela ali não está mais completa. Se esses elos eles estão todos separados, não é uma corrente, né? São apenas elos soltos, né? Então, eles perdem a sua função, que é a conexão de uns com os outros, né? O amor é esse elo que conecta os irmãos, né? E aqui a gente já pode extrair a terceira lição. Se somos eleitos de Deus, devemos dar a devida importância ao amor. Sem o amor, esse vínculo perfeito, irmãos, ele é rompido. E isso não pode acontecer. Aqui nos estudos das cartas da prisão, nós temos dado muito enfoque, né, vez por outra, à unidade, né? São temas recorrentes aqui nos estudos dessa carta, né? Paulo ele vai usar ali a linguagem figurada de que somos um corpo, né? Ele vai apresentar a unidade cristã na fé, a unidade cristã ali na luta. Então a gente aprende bastante sobre a unidade. Nós devemos cultivar a unidade, né? E para termos essa unidade, é necessário que exista o amor, né? O vínculo da perfeição. Quando Paulo ele vai ali ensinar a respeito desse tema do amor ali para a igreja de Coríntios, né? Em 1 Coríntios do 13, capítulo 13, do 1 até o 3, ele usa hipérboles, né, para ali demonstrar a importância, né, do amor. Então eu vou fazer a leitura desse texto que eu acabei de mencionar. Ele disse, né, Paulo: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então Paulo, ele fala dos hipérboles, né, para demonstrar a importância que o amor ele tem na vida dos irmãos. E aí, irmãos, Paulo continua. No versículo 15 ele diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo. Então Paulo ele declara que a paz do Senhor deve ser juiz no coração da igreja. E aqui Paulo afirma também, né, que a igreja foi chamada para esta paz em um só corpo, reforçando essa ideia da unidade que eu mencionei ainda agora. E aí vem, irmãos, a quarta lição que nós podemos aprender. Se somos eleitos de Deus, a paz de Cristo deve ser o nosso árbitro, né? O árbitro, irmãos, essa palavra, né, árbitro, ela pode ter dois sentidos, né? Pode ser tanto aquele que é ali indicado para dirimir uma questão, ou seja, um juiz mesmo, né, que é indicado ali para solucionar um problema, mas também pode significar aquele que se apresenta como um modelo a ser seguido, né? Tem esses dois significados da palavra árbitro, né? Pelo menos esses dois. E aí, irmãos, fechando, né, o versículo 15, Paulo dá uma sentença breve no final desse versículo 15. Ele diz: e sede agradecidos, e sede agradecidos. E aqui a gente extrai uma quinta lição. Se somos eleitos de Deus, devemos ser gratos, né? A gratidão ela deve permear o coração da igreja.
1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Versículo 16 agora, irmãos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Aqui, irmãos, quando Paulo ele diz, né, a palavra de Cristo, é uma provável referência ao ensino oral da palavra de Cristo, né? Antes de haverem ali documentos, né, escritos registrando as palavras do Senhor. Esse ensino ele era feito ali de maneira oral, né? Pessoas que haviam conhecido Cristo pessoalmente, ouvido ali as suas palavras, elas iam então transmitindo para outros, né? Então pode ser uma referência a isso, tá bom? Mas aqui, irmãos, a gente extrai, né, uma sexta lição, que seria a seguinte: se somos eleitos de Deus, guardaremos e transmitiremos as sagradas Escrituras. Sim, irmãos, a palavra de Cristo, as palavras de Cristo devem ser abundantes no coração dos filhos do reino, né? Para servir de instrução para os outros e conselho para os outros. Nós devemos nos instruir e nos aconselhar através, né, das palavras do Senhor Jesus Cristo. E isso é entre irmãos, né, igreja? Vale destacar isso também. Paulo ele diz, né, em toda sabedoria. E onde é que nós extraímos a sabedoria, irmãos? De onde é que nós extraímos? É da palavra de Deus, irmãos. Então, basicamente é um incentivo, né, ao conhecimento da palavra. E aí Paulo, irmãos, ele continua no versículo de número 16, no finalzinho, né? Ele diz: louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Né? Então Paulo ele reitera aqui, né, o bloco da gratidão entre os irmãos, né, da gratidão que deve haver na igreja de Colossos, né, e na igreja de maneira geral. Mas aí a gente extrai uma sétima lição aqui, irmãos, que é a seguinte: se somos eleitos de Deus, o louvor deve ser constante. Né? Esse versículo, o final do versículo 16, que nós acabamos de ler, ele lembra muito algo que Paulo ele recomendou ali para a igreja de Éfeso. Né? A gente já analisou também esse texto na época, Efésios 5, do 19 até o 20. Paulo recomendou, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? O louvor é uma das características, inclusive, daquele que ali é cheio do Espírito Santo de Deus. E aí o apóstolo arremata com o versículo número 17, irmãos, onde ele declara: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E aí a oitava e última lição, irmãos, que nós podemos aprender aqui com o estudo de hoje. Se somos eleitos de Deus, devemos fazer tudo em nome de Jesus. Sim, irmãos, Paulo aqui, ele generaliza, né? Ele é categórico, é tudo, seja em palavra, seja em ação. Ele ainda dá uma especificada, né? Para não restar dúvidas, seja em palavra, seja em ação. Tudo o que fizerdes, fazei-o em nome de Jesus Cristo. Colocar o Senhor Jesus no centro de tudo o que nós fizermos em nossas vidas, irmãos, trará glória, né, a Deus Pai. Então, basicamente seria isso, irmãos. Vamos recapitular, então, aquilo que nós aprendemos, né, através do estudo desse bloco, né, da carta escrita aos Colossenses. Em primeiro lugar, nós aprendemos que, se somos eleitos de Deus, devemos cultivar algumas características. Que características são essas? Afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. A segunda lição que aprendemos é que, se somos eleitos de Deus, devemos suportar e perdoar uns aos outros. Lembrando sempre, né, que Cristo ele nos perdoou e, para isto, né, ele entregou a própria vida em resgate por nós. Terceira lição: se somos eleitos de Deus, devemos dar devida importância ao amor, que é o vínculo da perfeição.
Uma quarta lição que nós podemos aprender aqui é a seguinte: se somos eleitos de Deus, a paz de Cristo deve ser o nosso árbitro. Quinto conselho, ou quinta lição: se somos eleitos de Deus, devemos ser gratos. Sexto conselho: se somos eleitos de Deus, guardaremos e transmitiremos as sagradas Escrituras. Sétima lição: se somos eleitos de Deus, o louvor deve ser constante. Lembrando que é uma das características daquele que é cheio do Espírito Santo. E a oitava e última lição que aprendemos, irmãos: se somos eleitos de Deus, devemos fazer tudo em nome de Jesus para dar a glória a Deus Pai. Então, irmãos, basicamente seria isso. E aí, basicamente, irmãos, nós devemos assimilar, né? E cultivar essas boas práticas que nós conseguimos comprimir em 8 lições, né? Basicamente seria isso, para que possamos, né, cumprir aquilo que a Bíblia nos diz, né? Para que possamos obedecer a palavra, a fim de dar bom testemunho para aqueles que nos cercam, né? Sejamos nós a Bíblia que o nosso próximo ele jamais irá ler, né? Filipenses 2,15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. E que o Pai das Luzes, ele nos auxilie então nesse desafio, irmãos. Vamos orar ao nosso Deus? Pai querido, nós te glorificamos. Te glorificamos, ó Deus, pela palavra que aqui foi lida, pela palavra que aqui foi exposta, Senhor. E eu te clamo, ó Pai, para que de fato essas virtudes, Deus, elas venham ser encontradas e cultivadas, Senhor, em cada um dos membros da tua igreja, Pai. Não só sobre alguns, mas que seja sobre todos, Senhor. Nós te clamamos, ó Deus, para que de fato nós possamos obedecer em tudo, Deus, a tua palavra, que não venhamos a nos apegar a algumas partes, Senhor, mas que possamos cumpri-la, Senhor, na sua completude. Ajuda-nos, ó Espírito Santo, a cumprirmos a missão principal, a sermos luzeiros deste mundo, de fato, sermos servos de Deus irrepreensíveis, Pai. Ajuda-nos, ó Espírito Santo, a cumprir a tua obra, a glorificar o teu nome, Senhor, a levar o Evangelho adiante, a cumprir o ídolo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a nos dispormos para trabalhar, para exercer a tua boa obra, Pai. Trabalha-nos, Senhor, de dentro para fora, para que nós possamos sim, Senhor, ser uma igreja que, de fato, Senhor, está ali seguindo, né, o mandamento do Senhor, o último mandamento do Senhor, que é pregar ali o Evangelho do Reino. Ajuda-nos, Senhor, nessa missão, nesse desafio, e que, de fato, Senhor, nós possamos fazer isso para termos frutos para apresentar a Ti no dia do Senhor, no dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos assim, ó Deus, crendo que Tu nos ouves, Senhor, e que Tu nos responderá mediante a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Que Deus ele nos abençoe e que essa palavra, de fato, ela encontre lugar em cada coração. Paz.